Queridos, o Flan me fala um pouco da sua igreja, me falou um pouco daquilo que ele tem trabalhado na igreja, daquilo que ele tem tentado ensinar vocês ao longo desses anos. E eu fico também muito me sentindo honrado por somar nesse processo de ensino e de cuidado. Ele me disse que essa igreja é uma igreja como a nossa, uma igreja de gente que está chegando para o Evangelho agora, de gente que está descobrindo Jesus através de um relacionamento sincero nesse momento, e também outras pessoas que, porventura, tiveram desgostos e frustrações nas suas igrejas, no passado, na história, suas marcas, e hoje se encontraram aqui, nessa comunidade acolhedora e amável, que, claro, representa o seu pastor e a Gui. A nossa igreja também tem um pouco dessa característica. E ao longo da minha vida, ao longo do ministério, eu tenho experimentado esses caminhos de não gostar muito de algumas pressões colocadas sobre a minha vida. Na verdade, eu não gosto muito de pressão nenhuma, não sei se você gosta. Tem gente que funciona bem com pressão. Tem gente que empaca com pressão. Eu sou desses que empaca. Quando eu vou viver o meu relacionamento com Jesus, eu não consigo viver debaixo de pressão. Eu preciso viver com a verdade do Evangelho que fala que a presença de Jesus é libertadora. Então ela é paz e não opressão. Ela é paz e alegria e não peso. Existe um grande risco nesse nosso processo de sermos marcados pela vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você que as marcas da sua vida não determinam quem você é, simplesmente marcam você. Você ouviu o que eu disse? As marcas da sua vida não determinam quem você é, simplesmente marcam você. Então não me venha com desculpas dizendo que é porque antes você não sabe o que eu vivi, é porque aquilo que eu fiz, ou aquilo que fizeram comigo, é por isso que não é por isso que não. Você só faz o que você faz porque você quer fazer conscientemente. Porque as suas marcas não dizem que você é aquilo ali. Quando nós damos poder para a nossa marca, nós estamos dizendo para ela que ela nos domina. E esse é um problema grave que eu cometo e que talvez você que esteja sentado aqui, você que está acompanhando ao vivo conosco ou depois que essa mensagem estiver disponível gravada, de repente você também acha que você é refém das suas marcas. Então é por causa disso que eu gostaria de conversar um pouquinho sobre opressão religiosa com vocês. Para que a gente consiga compreender o que significa esse negócio de viver com Deus na essência. Porque é possível que a gente senta aqui, domingo após domingo, pequeno grupo, reuniões de amigos e tantas outras coisas, que a gente faz em nome de Deus que não tem nada de Deus. Às vezes, você e eu sentamos em lugares como esses aqui, levantamos a mão e louvamos até, que muitas vezes não tem nada de Deus nesses processos, porque tem muito mais a ver comigo e tem muito mais a ver com aquilo que eu acho que tem que ser. Então vamos para a Bíblia? Vamos pensar na Bíblia, e antes de eu ler o texto, eu preciso conceituar com vocês o que eu entendo de opressão. O que vocês acham que é opressão? Quem é mais pentecostal vai lembrar dos demônios, né? Meu Deus, é opressão demoníaca, é aquele negócio que vira o olho, que entorta a mão. Opressão, quando você ouve essa palavra, o que vem na sua cabeça? 1, 2, 3 e angústia, cadeia. Foi você que botou essa imagem aí, então, hein, Fulano? Vai. Tristeza, decepção, depressão, escravidão, ok. Algo que não é de Deus. Tá bom, olha, basicamente, opressão no dicionário tem a ver com domínio. Então a gente pode resumidamente dizer que opressão é aquilo que te domina. Pode ser física, pode ser emocional e pode ser espiritual. Então, tudo aquilo que te domina físico, emocional e espiritualmente
é opressão sobre você. Então, hoje seria muito bom que a gente saísse daqui tentando pelo menos ter a convicção do que exerce domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então agora você vem comigo para alguns textos que eu vou falar sobre liberdade, para depois então entrar no texto principal. Então vou ler alguns textos com vocês. Se vocês não quiserem perder nenhuma parte dessa conversa, você pode anotar e depois essa mensagem fica disponível no YouTube. Você pode ouvir de novo essa mensagem para você não perder os textos. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14 diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Então, amém? Colossenses 1 está dizendo para nós que existe um resgate do domínio das trevas. Então você e eu, se vivemos dominados pelas trevas, vivemos dominados porque hoje, saindo da ignorância, sabemos que existe um lugar de saída, mas se eu ainda quero ficar, é porque eu estou livremente escolhendo viver debaixo desse domínio. Porque existe um, chamado Jesus Cristo, que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. O reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Jesus, Deus fez isso por nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para me salvar e para te salvar. E essa libertação, esse transportar do reino das trevas para o reino da luz, nos redimiu. O que é redenção? O texto está dizendo no final aí, a explicação está na última frase do texto. O que é redenção? Nesse caso aí. É o perdão dos pecados. Lembra das marcas? Você tem libertação de todas elas, em nome de Jesus. Por causa do poder de Jesus Cristo. Você pode olhar para suas marcas, pode olhar para a sua vida e pode dizer assim: Jesus, você me libertou de tudo que me dominava antes e agora eu sou livre em você. Não há mais corrente, não há mais pecado dominando a minha vida. Há agora uma redenção. Eu deixo de viver no reino das trevas e passo a viver no reino do Filho amado Jesus Cristo, que é uma delícia. Não sei se você que está aqui já experimentou isso. Se você já experimentou ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Essa mensagem eu preguei lá na nossa igreja há pouco tempo, e lá eu me lembro que eu tive um pensamento lá de Atos 8. Atos 8 tem a história do Filipe. Lembra de Filipe? Filipe estava lá em Samaria bombando. Filipe estava arrebentando, pregando evangelho, o povo estava aceitando Jesus em Samaria, povo rejeitado pelos judeus. O povo querendo Jesus e ele popular pra caramba, arrebentando, bombando Filipe. Aí o Espírito de Deus falou assim: ei Filipe, eis que te digo, filho, vá para a estrada deserta e pronto. Aí Filipe simplesmente obedeceu, pegou seu cavalo, sua carruagem, sua carroça, o que foi, e saiu cavalgando para lá e chegou lá e encontrou um eunuco. Um cara etíope que estava lendo Isaías e não estava entendendo. Um cara sozinho, numa estrada deserta. Filipe, que estava bombando, chegou lá num lugar deserto para encontrar um etíope. E aí Filipe passando falou: ei, você está entendendo o que você lê? O etíope deu uma lambada nele, deu uma lapada. Quem não entende nada disso, pergunta o coleguinha o que eu quis dizer. Deu uma nele que ele ficou todo torto e falou assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, peraí, vamos resolver esse problema. Subiu na carruagem dele, explicou os textos de Isaías, aí o cara falou assim: eu quero ser batizado, ali tem água, o que me impede? Nada, vamos para a água. Batizou o cara. Quando estava saindo da água, Filipe tem uma das experiências mais incríveis que eu. Quem aqui lembra do Fantástico Mundo de Bob, um desenho da minha época?
Quem não sabe, pergunta o coleguinha, ou depois vai no YouTube descobrir o que isso significa. Então, minha cabeça, Fantástico Mundo de Bob, quando eu li o texto, eu falei assim, meu Deus, eu queria que isso acontecesse um dia na minha vida. Felipe estava saindo da água, ele foi teletransportado, irmãos. Felipe saiu dali e apareceu lá em Cocoricó, algum lugar lá. Cocoricó, não. Ele apareceu em outra cidade. Felipe sumiu dali logo depois que batizou o etíope. Aí quando eu lia o texto, eu ficava, meu Deus, eu queria um dia ser teletransportado, Senhor. Porque tudo que está na Bíblia eu quero. Claro que, né? Você entendeu, né? Tudo que está na Bíblia, eu quero experimentar. Você é assim também? Eu quero experimentar as coisas que esses homens viveram. Eu preguei há pouco tempo na igreja sobre os heróis da fé, sobre uma corrida de heróis. Eu quero ser melhor do que os heróis. Eu quero ser melhor do que eles, porque eu quero ter mais experiência do que eles tiveram com Deus. E aí o texto me revelou que eu já fui teletransportado do reino das trevas para o reino da luz. Eu já experimento isso. Eu já saí de um lugar obscuro. Pode glorificar o Senhor aí com a sua palma. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já fui, e você também. Se você simplesmente levanta sua mão e entrega sua vida para Jesus, em sinal de rendição para Ele, não precisa ser aqui, mas pode ser na sua casa, você se entrega ao Senhor e fala, Senhor, eu quero ser resgatado do reino das trevas, Pai, porque eu quero viver na luz, eu quero desfrutar disso que é bom, perfeito e agradável, eu quero isso. O Senhor vai te fazer, Ele vai te tirar de um lugar obscuro, sem esperança, e vai te levar para um lugar de paz e alegria. João 8,36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por que se o Filho os libertar? Porque existem pessoas e existem coisas que se fazem de filho. E não é o filho. Eu ouvi uma mensagem do pastor Steve Furtick que o nome da mensagem era Knock Knock. Era o título da mensagem dele. Eu fiquei super curioso com o título e eu fui ouvir o podcast dele. E aí lá ele teve uma revelação, um negócio de louco, que ele falou o seguinte, a nossa vida com Deus precisa ser tão íntima, que nós precisamos saber quando que é Jesus batendo a porta. Por quê? Ele cita a própria história, ele falou que ele tem os filhos e a esposa. Quando ele está no escritório, lá fazendo o que ele tem que fazer, quando o filho bate a porta, ele sabe que é o filho, por causa do jeito de bater. Quando é a filha, ele já sabe, antes de falar, caminhe, ele sabe quem é que está batendo lá fora. Quando é a mulher que está batendo, ele sabe que é a esposa dele. E aí ele pegou o texto, falou assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele cearei. Meu Deus do céu! O relacionamento com Deus precisa ser tão íntimo, irmãos, que nós precisamos saber quando é Jesus a porta. Porque o nosso grande problema é que estão muitos à nossa porta batendo, e há uma barulhada na nossa porta, e gente batendo, gente insistindo para entrar. E aí, porque nós não vivemos um relacionamento de intimidade, acabamos abrindo a porta para um monte de porqueira entrar na nossa vida. E aí, entrou porqueira, irmão, faz bagunça. Coisa indesejada entrou na minha casa, vai fazer bagunça. Vai virar a casa de cabeça para baixo, irmãos, e vira mesmo. Por isso, se relacione com Deus com uma intimidade tal, que você sabe exatamente quando é Ele batendo a sua porta. Se você está na dúvida, meu irmão, não abra a porta em nome de Jesus. Porque se o Filho os libertar verdadeiramente, serão livres, porque senão, falsamente serão livres. E esse se também está relacionado à minha condição de escolha. Se eu opto por Jesus, eu serei livre de verdade. Se eu não opto por Jesus, eu continuarei escravo.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você pode dizer amém a isso? Amém. Se o Espírito do Senhor habita na sua vida, você é livre. Livre para pular, para dançar, para adorar, para não cantar se não quiser, ou para chorar se você tiver afim, ou para rir se você tiver muito afim. Você é livre. Você não deve nada para ninguém. Para ninguém. Ninguém. Quando nós escolhemos viver em comunidade, escolhemos viver a parceria do amor. A Bíblia fala que a gente tem que amar a todos, mas não tem que gostar de todo mundo, graças a Deus por isso. Porque tem gente que é difícil, irmão. Que eu vou amar, que eu vou cuidar, que eu vou estar sempre à disposição. Mas não me pede para ir lá em casa não, que você não vai. Porque você é muito chato, eu não quero você lá em casa. Mas eu tenho que te amar. Quando nós estamos juntos, nós não devemos nada um para o outro, mas que a gente tem que estar de mão dadinha, vivendo juntinho, temos. Sabe por quê? Porque é você que me melhora. São as nossas diferenças que nos melhoram. São as nossas diferenças que são nas nossas diferenças que nós celebramos a Cristo. Pessoas que dizem que amam a Jesus e não vivem em igreja, não vivem a completude do que significa o reino de Deus. Porque é egoísta, egocêntrica e se acha a última Coca-Cola do deserto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Irmãos, a vida cristã sem opressão, a vida cristã livre, é um lugar onde eu escolho pelo sim e pelo não, diante de todas as ofertas da vida que são me apresentadas diariamente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo da minha vida. Não sei se você percebe isso em você, mas pensa comigo uma coisa. Existe uma mesa posta à nossa frente diariamente, que nós, livres em Jesus, precisamos dizer sim, não, não, sim, sim, não, não, não. Mas eu posso de tudo. Posso sim. Mas será que é bom? Será que vai fazer bem? É como você comer uma comida que você gosta demais e você come até ficar empanturrado. Vai passar mal. Tem coisa que você gosta, que você tem alergia, que você não pode comer. Por isso você vai comer? Não deveria. Porque senão você pode morrer. A mesa está posta, eu preciso dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Irmãos, viver nos Estados Unidos é muito difícil. Diferente do que as pessoas pensam, que aqui é uma delícia, que todo mundo vive super bem, é por causa dos nossos posts de Instagram, de Facebook também, tá? Tem muito da nossa culpa, desse negócio de ficar se achando também, tá? Mas o povo acha que a gente vive bem demais. Mas eu sei que é difícil. Ainda mais os meus irmãos que não têm documento. É muito, muito, muito difícil. Existe uma linha, que se você ultrapassar ela, você corre grandes riscos de ficar cada vez mais indo um passo além e um passo além. Sabe por quê? Porque já ultrapassei mesmo. Então é só mais um. É porque eu fiz aquilo, agora eu tenho que fazer isso outro. E porque eu fiz o outro, eu tenho que fazer isso aqui outro. E porque eu fiz isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, pastor, mas você não me entende. Eu não te entendo mesmo. Mas eu tenho também as escolhas que você tem. Tudo é permitido. Você é livre. Mas talvez nem tudo é bom para você. E aquilo que é bom para você, talvez não seja bom para mim. É por isso que eu preciso conhecer Jesus, para que o relacionamento com Jesus seja a minha experiência, não a sua. Eu não posso viver a minha vida cristã de experiência dos outros. Isso não existe. E por fim, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Está percebendo que está piorando, né, irmãos? Mas ainda a gente está perseguindo o alvo, que é falar sobre a opressão religiosa.
Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Glória a Deus! Ficou fraco essa aí, porque tem um negócio de serviço uns aos outros, né? Então eu vou ler de novo a última parte. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Gente chata, enjoada, legal, bonita, feia, rico, pobre, eu preciso servir a todos. Com tudo que tenho, com tudo que sou, com as minhas habilidades, com o meu dinheiro, com os meus talentos, com a minha casa, com aquele dinheiro guardado. O Ed René, quando esteve lá em casa, ele disse o seguinte: dinheiro serve para duas coisas. Serve para a gente tomar sorvete e abençoar as pessoas. Então, o dinheiro precisa fazer bem para nós, mas ele também precisa abençoar os outros. Porque enquanto só eu tomo sorvete, tem gente aqui sentada à minha frente que deseja um pouquinho de sorvete e não tem. Enquanto somos egoístas na vida, há um monte de gente sendo oprimida, porque eu não me disponho a botar a mão no meu bolso e abençoar as pessoas. E mesmo eu que levanto a mão, adoro ao Senhor e digo que sirvo a Deus, cuidado, porque de repente você é oprimido e ainda não sabe. Acha que serve a Deus, mas talvez não sirva há muito tempo. Gálatas está dizendo que nós fomos chamados para essa liberdade. E essa liberdade, a consequência dela, ela é vista através do serviço. Então, quando eu me liberto em Jesus, isso é do íntimo, certo? Quando eu entrego minha vida para Jesus, não é do coração aqui? Alguém vê o meu coração? Alguém sabe se é de verdade ou não? Ou alguém consegue mensurar isso? Não. Então, quando é que eu sei que você se converteu? Quando é que eu sei que Jesus habita em você? Quando é que eu posso assinar a sua recomendação para o mundo e dizendo, não, ali vai um servo de Deus? Quando tem serviço. Quando tem vida sendo gerada através de você. Quando as pessoas ao seu redor estão sendo acolhidas e cuidadas a partir de você. Mesmo que você tenha começado a dar seus primeiros passos na fé agora. À medida que eu tenho um pouquinho, eu já vou dando um pouquinho. À medida que eu tenho um pouquinho, eu vou dando um pouquinho. Por isso que eu quero propor um esquema, que é um resumo do que falamos até aqui, para entrarmos no texto principal. Jesus, quando eu encontro com Ele, automaticamente eu sou liberto. Eu vivo em liberdade. E essa minha liberdade, a consequência dela, é o serviço às pessoas em amor. Não importa quem, não importa como, o que importa é a minha ida na direção do outro. Isso quer dizer que Jesus é a minha escolha. Ninguém botou uma faca no seu pescoço para você se encontrar com Jesus. Deixa eu contar um caso. Segura, deixa eu contar um caso. Estava conversando com um irmão da nossa igreja, que vou batizar no próximo domingo. Ele estava me dizendo que, uma certa ocasião da sua vida, ele é católico, praticante e tudo, e sua esposa protestante. E aí, um dia, ele começou a frequentar a igreja protestante com a esposa, por causa da esposa, e chegando lá, todo apelo, havia uma expectativa com relação a ele, da família, de que ele, então, levantasse a mão, aceitasse a Jesus. Então, era, vamos lá, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a galera meio que orava com um olho, meio que olhava para ele com o outro, para ver se era ele que ia levantar aquela mãozinha. E não rolava, e de repente, aconteceu um culto de semana, lá, e uma amiga da família que ia pregar, chamou ele à frente, ele foi, tranquilo, chamou lá na frente, ele foi. E aí lá, ela com o microfone na mão perguntou para ele assim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Meus irmãos, pensa num cara mais constrangido no universo, que olhando para todo mundo, olhando para a família, olhando para tudo que estava à sua volta, se ele respondesse não,
ele estava lascado. Se ele respondesse não, o que ia acontecer da vida dele? Ele, na cabeça dele, ele como um católico já tinha Jesus no coração. Então, ele, diante daquela pressão toda, ele falou assim, eu amo Jesus. Mas não. Ele foi pressionado a tomar aquela decisão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca permitam que ninguém te pressione para nada relacionado à vida com Deus. Nunca permita que o pastor Flan te chame à frente e faça esse tipo de pergunta antes de você saber qualquer... Não foi, ô pastorzão, aguenta aí que eu vou sentar e vou orar aqui, eu vou falar com Deus sozinho. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus é uma escolha minha e ela é pessoal. E só se for de verdade que as coisas começam a ser transformadas. Então Jesus é a minha escolha. E aí, a partir da minha liberdade, a liberdade se torna o meu status. A liberdade se torna a minha condição de quem escolhe. E o fruto da minha liberdade, o fruto dessa minha condição é o serviço. Então, entendeu? Jesus é uma escolha, a liberdade é uma condição. E o serviço é o fruto, lá de João capítulo 15, onde eu mostro que tudo isso é verdade na minha vida. Amém? Então entra comigo em Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 10. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, é nele, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Amém? Amém. Eu quero progressivamente caminhar no texto com vocês rapidamente, dizendo o que eu aprendo dele. A partir do versículo 6, eu aprendo que é preciso continuar a viver em Cristo e não nas coisas que achamos dele. É preciso permanecer em viver em Cristo e não nas coisas que acho que ele é ou que vem dele. Isso é muito sério. Jesus estava vindo de Jerusalém e ele ia para Galiléia com seus discípulos. Ele estava lá no capítulo 3 de João com Nicodemos, certo? Lá em Jerusalém. Então ele decide ir para Galiléia. Então ele sai com os discípulos e você pode imaginar que Jerusalém está aqui no sul e Galiléia está aqui no norte. E Samaria está no meio. Como os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus que iam para Galiléia, eles chegavam mais ou menos próximo à cidade de Samaria e dava a volta pela cidade para chegar aqui na Galiléia, porque não batia, não conversava, não encaixava, beleza? Então, vindo de Jerusalém, Jesus e os discípulos andando e conversando, batendo papo e tudo, e aí os discípulos naturalmente fazendo a curva para a direita, enquanto que Jesus permaneceu reto. E aí lá na frente os discípulos realizaram que Jesus estava lá. Ô Jesus! Ô rapaz, você está indo para Samaria? Não, é por aqui, o caminho é esse. Aí Jesus, não, peraí. Quem é que é o mestre? Sou eu. Vocês são meus discípulos. Se eu estou indo para Samaria, quem tem que vir atrás de mim são vocês. Não eu atrás de vocês. E foram então para Samaria, capítulo 4 de João. Jesus encontrou uma mulher no poço, os discípulos foram pegar comida e voltam, Jesus está conversando com uma mulher samaritana que tinha um monte de homem. Essa mulher se encontra com Jesus, ali Jesus revela uma das porções mais maravilhosas do Evangelho, dizendo o que significa adoração, onde é que se adora. Foi a primeira vez que ele se revelou como Messias, foi a primeira vez que ele falou que ele era o pão da vida, e foi a primeira vez que ele falou que ele era fonte de água viva. Para uma mulher samaritana,
cheia de homem. Porque os planos de Deus não são os nossos. Desculpa aí, galera. Os planos de Deus são diferentes. Para de se achar a delícia. Para de se achar o bom, o crentão, o top. Sabe por quê? Porque você vai se lascar. Jesus vai fazer as curvas e você vai continuar reto. Ou Jesus vai continuar reto e você vai fazer curva. Agarra com Deus, continua vivendo com Jesus e descubra diariamente o que tem nele, o que é dele, o que ele é. Porque senão ele vai tomar decisões, ele vai fazer curvas e você vai se perder dele. E vai ficar só com aquele conceito de Jesus. Meus irmãos, não sei vocês, mas as grandes marcas que nós temos de tristeza de vida cristã são porque pessoas colocaram Jesus numa caixa, onde Jesus só faz aquilo ali que tem a ver com a sua própria experiência. Jesus não tem a ver com a minha experiência. Jesus é maior do que a minha experiência e a sua. Jesus é Deus. Ele é Senhor. Eu sou servo. No dia que nós perdemos os olhos de Jesus, nós seguiremos os nossos próprios caminhos, e eu morro de medo, eu mesmo, de seguir os meus próprios caminhos, como pastor da minha igreja, inclusive, como líder da minha casa, como líder da minha família. Eu tenho medo de começar a caminhar por lugares que eu acho que tem a ver com Deus, e não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu dependo dele todo dia, e você precisa também. Aprendo também no versículo 7 do texto, que o nosso alimento precisa ser Jesus e tudo o que Ele é, para que assim cresçamos e sejamos edificados nele, baseados na fé. É Jesus, gente. É Jesus, gente. Jesus, a gente precisa estar olhando para Ele toda hora. Toda hora a gente precisa estar olhando para Jesus. O texto diz, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Enraizados, é dele que eu pego alimento. E edificados, é a partir desse alimento que eu consigo crescer. Se você não está enraizado no Senhor, e você só quer ser edificado, só quer crescer nele, eu sinto muito, isso não vai acontecer. Não acredite em tudo que dizem para você em nome de Deus. Por favor, eu digo isso em nome de Jesus. Não acreditem em tudo que dizem para vocês em nome de Deus. Há profetas mentirosos. O Antigo Testamento está lotado deles, o Novo Testamento em Atos também está lotado de gente que falava em nome de Deus, mas era tudo enviado de Satanás. Gente que profetizava mentiras no Antigo Testamento, Crônicas, Reis, você pode ver em Jeremias, gente que sonhava, e por causa do seu sonho, não sei se você conhece gente assim, sonhava, só porque sonhava o sonho era de Deus. Não. Sonho é sonho, revelação é revelação, profecia é profecia. E nem tudo que o profeta recebe de Deus, ele pode falar imediatamente, então vai ter com Deus. Então o povo começa a colocar Deus num lugar, e aí eu sonhei, e o sonho foi bom, é de Deus. Não é não. É bom para quem o sonho? Testem os profetas. Há irmãos, sentados ao seu lado, talvez, que foram enviados de Satanás para poder destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento. Por isso, não dá mole na igreja não, irmão. Porque é na igreja mesmo que está todo mundo estragado tentando melhorar. Não dá mole na igreja com bolsa aberta, com dinheiro exposto, com celular dando mole. Eu falo isso lá no meu povo. Porque você não sabe se o irmão do seu lado é cleptomaníaco e está sendo tratado pelo Espírito Santo. É doido para poder... Aí passa a mão. É um problema. Gente que usa drogas e rouba, e pega dinheiro, e aí vê sua roupa, sua bolsa aberta, e passa a mão. Não acha que está na igreja, que a menina é santa, que não vai dar em cima do seu marido, e você, marido, não fica olhando mais do que uma vez. 2 vezes já é pecado. Olha só a primeira, miserável. Olha só a primeira. E tira logo o olho. Boa, irmã ali, santa, hein?
Não, pecado, irmão. Entende? A gente precisa saber que nesse lugar aqui, nós estamos sendo construídos, edificados. E não é porque está falando em nome de Deus que é de Deus, vai testar o profeta. A palavra fala que quando a profecia vem, nós somos testificados pela palavra. Você tem que testar esse negócio. O profeta falou, vai para a palavra, vai ter com Deus. E geralmente, irmãos, uma revelação que Deus dá para nós, uma profecia que Ele libera para o nosso coração, já tem algo no nosso coração implementado. Só uma confirmação do céu. E aí, de repente, uma pessoa entregou aqui uma palavra, aí passou 2 dias, a minha mãe, que não sabe de nada lá do Brasil, falou assim, ô filhão, o que está acontecendo com relação a isso aqui? Ó? Aí confirma a palavra do outro. Opa, tem um negócio misterioso de Deus aí. Deus está movendo céu e terra para mostrar para mim que Ele me ama. Então vai na palavra. O nosso grande problema é a preguiça. A gente quer que o mundo se encha de profeta porque a gente não gosta de ler a Bíblia. Porque está tudo revelado aqui, irmão. Como viver, como não viver, o que fazer, o que não fazer, qual é o plano de Deus para a minha vida? Está revelado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está revelado. E outra, sinto muito, vai ter oração que você vai fazer que Deus nunca vai responder, porque Ele já respondeu na Bíblia. Então vai ter com a palavra. Outra coisa que eu aprendo ainda no versículo 7, a nossa gratidão, a gratidão daqueles que são libertos, que não vivem oprimidos pela religião, não vivem oprimidos por Satanás, não vivem oprimidos por nada. Essa gratidão é fora do normal. Porque existe uma gratidão e existe uma gratidão transbordante, que é o texto que o texto diz. O texto diz, fala de uma gratidão transbordante. É uma gratidão fora do normal. Essa gratidão, esse tipo de gratidão, é o que sai da minha boca, que floresce do rosto. E por causa disso eu afirmo que não há cristão autêntico murmurador. Não há cristão autêntico murmurador. Porque se é murmurador, está longe de Deus. Que não entendeu que tudo é Ele, por Ele e para Ele. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, mesmo que doa, é do Senhor e eu louvo a Deus por isso. Por fim, quase acabando, tradições humanas são escravizantes. Versículo 8. Reflexões filosóficas vãs e tradições humanas nos oprimem. Nos oprimem. O que liberta é Jesus Cristo e não a igreja. O que liberta é Jesus e não o culto. O que liberta não é o que eu faço ou deixo de fazer, é Jesus e nada mais. Porque não importa o que eu faça ou o que eu deixo de fazer, o amor de Deus continua sendo o mesmo sobre mim. Se você acha que você não é digno do amor de Deus e dessa graça salvadora, desse favor imerecido, desse negócio gigantesco que foi derramado sobre nós sem nós merecermos. Ou, se você é do outro lado que acha que você, por causa da sua oração, Deus tem que te responder, por causa do seu jejum, Deus tem que falar, por causa daquilo que você fez, Deus tem que fazer, nenhum, nem outro entendeu a graça de Deus. Porque Deus é, e pronto. Deus faz porque Ele quer fazer. O que Ele se agrada é do relacionamento. Ele se agrada, mas Ele não deixa de fazer ou faz por causa do que você faz. Porque se você ainda acha que é o que você faz que conquista o coração de Deus, você não entendeu a graça. Sabe por quê? Porque você ainda está merecendo o céu e não há ninguém que mereça. Desse jeito, a gente começa a ficar arrogante, começa a olhar para os outros como se a gente fosse superior a eles, e nós não somos. Por isso que as tradições humanas são escravizantes, e a gente corre um grande risco, ok? O grande risco é, não, então vamos jogar por terra todas as tradições e tal. Não tem como, irmão, jogar por terra a tradição. Porque tudo é fundamentado em tradição.
Se você dirige do jeito que você dirige, é por causa de tradição. Se você faz o que você faz, a roupa que você usa, é tudo tradição. Andar todo mundo pelado? Não vai dar. Andar todo mundo de cavalo? Não vai dar mais. Ah, não, eu não ligo para essas coisas, eu sou daqueles que gostam de ler a Bíblia no papel e tal. E Bíblia no papel, então, irmão, faz o seguinte, se você é esses crentes da antiga, joga o celular fora. Não, mas aí o celular é para quê, né? Sabe? Então a gente tem umas bobeiradas. Então, tradição não exclui da nossa vida, não é possível. O que é possível é a gente transitar entre elas sem sermos escravos delas. Nós não poderemos nos tornar nunca assassinos dos outros, porque pensam diferente de nós. Por fim, qualquer outra coisa que é colocada antes ou depois de Jesus não faz o menor sentido, só Jesus que nos liberta. É por isso que as tradições, elas são escravizantes, e só Jesus que nos liberta em nome dele mesmo. Versículo 10, eu aprendo que com Jesus nós somos plenos e vivemos em plenitude. Por isso que nós estamos unidos quando estamos unidos com Jesus, encontramos propósitos de vida e vivemos esse negócio chamado paz completa. É só com Jesus que é possível experimentar essas coisas. É só por Jesus que é possível experimentar uma plenitude de vida, sem que ninguém determine para mim o que eu tenho que viver ou deixar de viver. Que ninguém pode botar o dedo na minha cara e me falar como é que tem que ser vivida a vida com Deus. Eu que tenho que experimentar com Ele dia a dia o que significa a relação com Ele. Então eu queria nesse momento orar com você, queria convidar você a fechar os seus olhos e quero pedir autorização do Flan para poder fazer isso. Esse tempo de oração, pedindo a Deus que nos liberte em nome de Jesus. Nos liberte de nós mesmos, nos liberte daquilo que nós concluímos sobre Deus e estamos fechados. Nos liberte dessa nossa necessidade de estar certo e que nos faça pessoas livres para nos relacionarmos com Deus.